Shalom Rachenski, que vos fala Alf, oferecimento do Ministério de Jesus, na segunda parte do nosso artigo sobre a angústia humana e a nossa ressurreição e a palavra preservada eterna da revelação apostólica. Continuando. Estes ataques que nós sofremos na nossa fé ocorrem já na seleção da autenticidade das cópias manuscritas, dos autógrafos originais manuscritos pelos apóstolos e profetas. Então, toda a ciência e toda a sabedoria dessa salvação e caminho de Cristo foi trazida para nós pela palavra da fé, que é as escrituras sagradas da Bíblia, do Antigo, texto masorético, e do Novo Testamento. O Novo Testamento, principalmente, houve o inimigo, ele armou um engano na autenticidade das cópias dos manuscritos gregos koiné e, portanto, nas traduções, para que esse engano chegasse ao nosso coração, à nossa mente e nos perturbasse o conhecimento de Nosso Senhor, da sua graça, do seu reino e da nossa salvação. A autenticidade das cópias manuscritas dos originais autógrafos é negada e substituída por manuscritos espúrios e corrompidos, como o do Vaticano e do Sinaítico, e com uma argumentação de verdade científica e histórica falsa. Rouba-se assim a verdade objetiva da preservação da Santa Palavra revelada que está nas cópias dos manuscritos majoritários receptos em grego koiné. Estes sim são confiantes e trazem a verdadeira revelação. O argumento de verdade científica e histórica falso é que os manuscritos gregos do Vaticano e sinaíticos são os mais antigos e, por isto, mais preservantes da revelação original, o que é uma mentira, o que é uma ciência falsa, um argumento falso. Quando a verdade científica é que os majoritários e receptos são os mais preservantes, já que são das igrejas cristãs mais cultas na língua grega. Koiné. E isto devido a estes serem cristãos de língua grega, koiné materna. Então, essas igrejas dos manuscritos majoritários e receptos, que foram sempre confiados pela comunidade cristã, no século XVII, começa a ser desviado da sua crença, principalmente na Inglaterra, no século XIX, com Westcott Hort e o racha, a divisão da Associação da Sociedade Bíblica Mundial, da União Bíblica Mundial, e com União Trinitariana. Então, aqueles cristãos que não concordaram com o texto do Vaticano e Sinaítico para a tradução da Bíblia, do Novo Testamento, racharam e criaram uma associação trinitariana e deixaram de lado os irmãos apóstatas de Westcott Hort, que eram maçons, eram ocultistas, apesar de ser um título de bispo da igreja anglicana, Westcott. Eles trocaram cartas entre si, dizendo e expondo o seu plano. Essas cartas foram reveladas por seus filhos, expondo os seus planos para corromper a palavra autóctone dos manuscritos receptos mais confiáveis dos autóctonos. Autóctonos são os originais da palavra averbada pelos apóstolos e por Jesus. Ora, assim, desviando o texto da palavra revelada em grego, os espíritos inimigos e os anjos caídos desviam de nossos olhos, corações, intelecto e razão e sociedade o texto original da revelação e nos levam a esses enganos e angústias crônicas e desconfortantes, destruindo a fé e os dons de Deus. Um exemplo, por exemplo, é o capítulo 5, 9 e 10 de Apocalipse, em que os manuscritos originais falam
que aqueles 24 anciãos estão fazendo uma nova oração, agradecendo pela salvação deles, que então eles são a igreja já arrebatada antes da grande tribulação, antes da abertura dos selos. E a igreja não vai passar essa grande tribulação, vai passar tribulações, mas não esta grande tribulação que é da ira de Deus. E como diz Paulo, segundo Tessalonicenses, o Tito, né? Ele nos diz que nós escaparemos. Jesus Cristo nos livra da ira vindoura de Deus. Não faz sentido Jesus derramar sua ira. A igreja do seu filho está aqui na terra. Então ele terá que arrebatá-la ou colocá-la numa nova arca de Noé. Como ele não vai fazer mais nova arca, não mandou ninguém fazer arca, então, lógico, ele vai arrebatar a sua igreja para a arca do céu, que é a Nova Jerusalém Celeste, que já está feita, já está pronta. O irmão Iate deu um testemunho quando estava cavando o Calvário e encontrando a arca de Noé, a arca de Moisés, na caverna de Jeremias, sobre o Monte Calvário. E ele deu um testemunho que Jesus apareceu um lance de escada no jardim do túmulo e respondeu a ele que estava indo das igrejas da África do Sul, né? Provavelmente das igrejas, rumo à Nova Jerusalém. Então Jesus, naquele corpo celeste, está já na Nova Jerusalém, então ela já existe, já está feita, é uma cidade eterna. E esta palavra nos devia um texto original da revelação e nos leva a esses enganos. Ora, se já sabemos que estes inimigos agem assim, devemos reagir e corrigir nossos textos e traduções de volta ao receptus e majoritário grego, queimando os ecléticos de Westcott e Hort, que em cartas confessaram estes planos diabólicos contra a preservação dos manuscritos, cópia dos autógrafos da revelação da verdade de nosso Senhor Jesus Cristo e o Rei da Glória. Glória que é poder insuperável de toda a verdade e conforto do caminho para a nossa vida eterna, nele, Jesus Cristo. Essa questão da preservação da palavra de Deus é muito séria. O Dr. Wilbert Pickering, ele em uma aula, em vídeo, ele nos testemunha que os missionários batistas presbiterianos que vieram ao Brasil, estudaram nos seminários americanos, europeus, eles já estavam contaminados por este texto eclético e por esta descrença na preservação da palavra revelada, averbada pelos apóstolos de Jesus Cristo. Eles não creem nessa preservação do texto. Isso é trágico. Eu confirmei isso perguntando a um professor meu da Faculdade Teológica Batista de Brasília, João Pedro, pastor, que ele confirmou que ele não acredita. Então, os seminários, os professores dos seminários brasileiros também estão contaminados por essa descrença na preservação, não na inerrância, mas se não há a palavra preservada, como poderá haver inerrância? Então, indiretamente, eles também creem na errância da palavra escrita. Então, estamos aí vivendo caos sobre nos mestres, na cabeça dos nossos mestres cristãos. Ora, a letra que mata é aquela que não é estudada com os olhos do Altíssimo. Então, a questão da letra mata está afugentando muitas pessoas, muitos cristãos, de estudar com zelo, com diligência a palavra de Deus e a revelação preservada. Então, estamos aí vendo super-homens de enganos, pregando aquilo que não foi averbado, que não foi revelado pelos apóstolos, nem pelo Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque suas fontes são emocionalismo, são transcendentalismo e são textos não preservados e não inerrantes. Então estamos vivendo uma época trágica do cristianismo.
Ora, a letra que mata, então essa letra não mata. O estudo não mata. O que mata é quando nós fazemos estudo com os olhos dos desvios das filosofias modernas, existencialistas, marxistas e outros sistemas filosóficos criados por homens, e não sistemas filosóficos e teológicos revelados pelo Senhor e pelos apóstolos do Senhor e averbados na palavra inerrante e preservada do texto recepto, do texto majoritário. Mas quando estudamos com os olhos do Altíssimo o texto traduzido das cópias preservadas do grego koiné, dos autógrafos dos apóstolos, crescemos mais e mais na graça e conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo e seremos sempre confortados das angústias da vida existencial, até mesmo nas passagens dignas das virtudes heróicas dos santos de Deus. E no estado paradisíaco de trânsito também até a ressurreição no corpo celeste da revelação de 1 Coríntios 15, no testemunho do apóstolo Paulo, quando o nosso estado de alma e corpo será perfeito e eternamente feliz com o Senhor Jesus para sempre. O Senhor Jesus nos conduza sempre em conforto para alcançarmos o estado de eterna felicidade no novo corpo celeste, ósseo orgânico, que é a promessa deste Jesus, Rei da Glória, fiel e verdadeiro. Amém, e louvor e ações de graça a Ele, agora e para sempre. Glória ao Pai, não gerado, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Então, se você não sabia disso, desses problemas que os cristãos estão passando, procure uma Bíblia autêntica, na tradução em português, Almeida Corrigida Fiel, que segue os textos receptos, ou na linguagem trinitariana. Mas cuidado com algumas traduções do texto recepto que não são do grego, mas do inglês. Elas contêm erros nas traduções do inglês também. Então é sempre nós temos dedicação ao estudo da palavra bíblica, que nos conforta com as verdades averbadas pelos apóstolos de Jesus Cristo, e assim nós vamos seguindo no nosso dia a dia da terra e vamos vencendo as nossas angústias crônicas e tendo uma vida mais saudável, mais pacífica, mais feliz. Esse que nos falou Alf, se você quer receber esta palavra, se você quer receber essa bênção de Jesus, aceite como seu Senhor e Salvador, confesse seus pecados e fazendo uma oração. Senhor Deus, me arrependo dos meus pecados, faça com que essa palavra atinja e dê frutos na minha vida, na minha mente, e acalme as minhas angústias crônicas e me permita chegar neste caminho até a perseverança final, pelo Espírito Santo, a luz de Cristo. Se fez essa oração, aceitou Jesus como teu Senhor, teu único Deus exclusivo, abençoe-vos Deus também aos nossos amigos ouvintes cristãos, Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre. Amém. Esse que nos falou Alf, Crescimento Ministério Igreja de Jesus. Até uma próxima oportunidade, com a graça de Cristo.